Salve família, estamos aqui para entrevistar mais um dos nossos cases de sucesso da INTZ A2E. Eu me chamo Luan, sou conhecido pelo nick de Luex e sou um dos redatores na nossa Atlética. Hoje eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que uma das patroas da INTZ A2E. Eu estou aqui com a menina Gabu, a Warmony, que é uma das nossas casters. Enfim, de início eu já quero dar as boas-vindas para ela. Gabu, obrigado por ter aceitado o convite, por participar dessa entrevista. E, cara, já de início eu quero te perguntar por que INTZ-A2E? Por que você escolheu ingressar numa atlética universitária? Bom, gente, primeiramente queria agradecer o convite, né, para ser entrevistada, eu não estava nem muito esperando. E já respondendo a sua pergunta, quando eu decidi entrar na INTZ-A2E, eu estava procurando organizações que eu pudesse entrar, né, na época tinha a Sakuras Esportes, tinha a INTZ-A2E, tinha algumas atléticas, até de faculdades mais perto aqui da minha cidade, que estavam recrutando, que estavam com as vagas abertas. Mas a INTZ-A2E me chamou muito a atenção, eu lembro que eu vi todo o conteúdo que tinha nas redes sociais, que eu vi os campeonatos, a questão de uniforme, tudo todas essas coisas, assim, você vê uma atlética bem organizadinha, eh, e não era tão conhecido, porque eu não conhecia a 2E antes de ver, assim, os anúncios de vagas, eu não tinha conhecimento. E ver tudo, assim, tão certinho, eu fui ler depois o que vocês pregavam, que a 2E, buscava trazer principalmente os esportes para o universo universitário, que é super importante. A questão também de trazer não só de players, né, de pessoas para jogar, mas pessoas para organizar os campeonatos, psicólogos de esportes, terapeutas, todas essa coisa de você juntar o mundo dos esportes com o mundo universitário, eu gostei muito dessa ideia, né. Tinha, por exemplo, na época eu fiquei em dúvida entre as Sakuras, que era, né, a organização totalmente voltada para mulheres e para o apoio do cenário feminino, e entre a A2E, só que como eu sou universitária, eu também sabia que era muito complicado, né, o cenário de esportes pra gente, que não era muito, eh, muito trabalhado, não tinha esse apoio, não tinha esse incentivo, então eu decidi entrar na 2E, né, pra conseguir participar disso e fazer o meu papel, né, como universitária, nesse caso. Isso é muito interessante. E aproveitando que a gente já está na pauta de esportes, que você veio e pegou esse gancho, você lembra qual foi o seu primeiro contato com esporte eletrônico? Quando foi que você parou assim, que você olhou, caramba, tem realmente não só jogadores, tem também toda uma staff por trás, tem equipes de comunicação que trabalham com isso, tem também o universo do casting, que é o que você pega mais. Quando que foi assim que você parou e você teve esse contato com o esporte eletrônico e você falou: "Caramba, cara, isso pode ser uma carreira para mim, isso é uma opção de vida"? Tá. Teria divergências na hora de eu responder essa pergunta, porque quando eu notei que os esportes poderiam ser uma carreira, não que poderiam ser uma carreira, mas que era um esporte realmente, foi em 2018, porque eu lembro até hoje que eu estava na casa da minha tia, num almoço de família, e estava passando o CBLOL. E aí meus primos todos assistindo, nessa época eu jogava LOL, mas eu tinha parado, eu não sabia que tinha o CBLOL, nunca tinha sabia, mas nunca tinha parado para assistir. E aí assistindo eu fiquei maravilhada que era tudo muito organizado, que era uma transmissão, que era como se fosse um jogo de futebol, que era o que eu estava mais acostumada a assistir, e aí eu me interessei muito. Agora, quando eu decidi que poderia ser uma carreira para mim, foi 2 anos depois, foi em 2020. Durante a quarentena, eu conheci o Maclândia, que é o Maclândia, ele faz vídeo, ele é youtuber, ele é streamer. Eu conheci ele no YouTube, porque ele já conhecia fazer um ano, porque ele faz os vídeos ensinando a jogar com os campeões, e aí eu comecei a acompanhar as streams dele, e ele tem um campeonato, o Maclândia Pro League, e um dia, né, a gente já tinha contato, eu já era sub lá do canal dele, a gente já conversava, e um dia ele perguntou se eu não queria comentar um jogo com ele, porque ele achou que eu tinha uma voz boa para isso, e aí eu topei. Não, como que diz, não é uma história toda romantizada, assim, de sempre foi o meu sonho, desde criança eu quis, eu sempre tive vontade de narrar, não, na verdade foi uma coisa, assim, que eu descobri na hora. Eu fui chamada, foi uma oportunidade que apareceu, eu nunca tinha tentado. "Ah, pô, eu já tô aqui mesmo, não vou sair perdendo nada, vou tentar, vou participar". Eu participei, eu gostei muito de comentar, eu nunca tinha feito nada assim de comentar nenhum tipo de jogo, e eu não parei mais, depois disso eu só fui fazendo. E hoje em dia eu já consigo comentar campeonatos grandes, eu fiquei
mais ou menos uns 10 meses, fazendo só campeonatos pequenos e tudo de graça. Nossa, que legal. Aproveitando também uma outra coisa interessante que você tinha falado da Sakura Sports, e é Uhum. importante também falar isso para as pessoas que estão nos assistindo, que tipo, a gente tem algumas iniciativas femininas no esporte eletrônico, a gente tem a Sakuras, a gente tem o projeto Valkyrias, e você se importa de falar um pouco pra gente sobre como que foi essa novidade que simplesmente eu fiquei impressionado que eu estava no Twitter outro dia e, meu Deus do céu, tem uma Warmony na Amaterasu, o que que tá acontecendo? Conta um pouco pra gente como que foi essa entrada na Amaterasu, que é como se fosse uma divisão da Sakuras, não é para uma organização de campeonatos, para promover competições, enfim. Fala um pouco sobre isso pra gente. É, então, como eu disse, a vontade de entrar na Sakura já vinha aí de uns anos, eu já acompanhava elas na época que elas nem eram tão grandes ainda, eu já tinha essa vontade de entrar, só que não sei, eu não me sentia nem muito preparada, eu tinha essa visão de que para eu entrar num lugar eu precisava ter uma experiência. E na verdade não, nem a Sakuras, nem a 2E e nem outras organizações, eles não pedem tanto experiência, eles pedem mais vontade, porque a experiência você pega lá dentro. Já que geralmente são organizações, voluntárias, né. Aí como eu já tinha essa vontade de entrar na Sakuras, a Sakuras abriu as inscrições novamente, e eu, né, por eu ser caster, por eu participar dos campeonatos, eu sempre fiquei com vontade de saber como que é a organização, porque se eu sabendo como é a organização de um campeonato, eu consigo auxiliar também, por exemplo, se eu tô de repente comentando lá um campeonato e surge um problema, eu poderia ajudar se eu soubesse como ajudar, então eu fiquei pensando que seria legal eu ter essa experiência em montar campeonatos, até para trazer isso posteriormente pra 2E, ou para, sei lá, projetos sociais, projetos para minha cidade no futuro, assim, que eu pudesse ter essa experiência, que se alguém me chamar para comentar um jogo, eu também vou saber organizar, ajudar a organizar aquele campeonato. Dentro das Sakuras, a gente tem os departamentos, né, então tudo é as Sakuras, mas a gente divide por alguns departamentos, a gente tem, por exemplo, as Sakuras Amaterasu, que é o que eu faço parte, que é a organização de campeonatos, a gente tem Sakuras Aurora, que é um projeto para streamers, tem o Athena, é de apoio à comunidade feminina, o Monarca, se não me engano, é de é profissionalização do cenário feminino no geral. Então, tem vários projetinhos, assim, digamos assim, vários departamentos que cuidam de uma coisa específica, e tudo visando sempre o cenário feminino. E quando a gente fala de cenário feminino, né, sempre bom lembrar que não é só mulheres, são mulheres, mulheres cis, mulheres trans, todas as mulheres, não tem essa divisão não. Só para deixar claro para todo mundo, que às vezes as pessoas acham que é só para mulheres cis, não, são para mulheres, e mulheres trans também são mulheres. É muito legal isso que você está falando, Gabu. Realmente é importante esse destaque que você deu. E eu queria também aproveitar e te perguntar como é que é a sensação de, visto que a Sakura já é um projeto bem reconhecido assim no esporte, como que é para você emergir como mais uma figura feminina e também poder dar futuras oportunidades para outras meninas virem e falarem: caramba, cara, esse espaço que historicamente a gente sabe que não era majoritariamente ocupado por pessoas que se identificavam dentro do sexo feminino. Como é para você conseguir abrir cada vez mais esses espaços junto a outras mulheres incríveis que a gente tem referência no cenário? A gente conhece a Gutierrez, a gente conhece a, a Mari, da High Power, a gente conhece a Jox, se eu não me engano, não sei se eu estou pronunciando correto, mas enfim, como é essa sensação para você? Como é que é esse sentimento? Eu diria que assim, eh, como nós mulheres, a gente tem essa questão de se apegar a outras mulheres e de ter esses exemplos. Então, para mim sempre foi muito importante, sempre foi muito muito nítido que eu me inspirava em outras mulheres, né, a gente sempre tem alguém para se inspirar, por exemplo, eu lembro que na época uma das mulheres que eu via no CBLOL era a Rafaela Tomasi, né, que ela é a repórter da Riot, então, nessa época ainda não tinha nem a Fogueta nem a Legolas, não tinha as casters mulheres, eu lembro que eu via muito a Rafa e a gente sempre busca essas figuras femininas em organizações, em projetos, para a gente se inspirar, porque nós precisamos desse apoio. Como você disse, o cenário não é muito propício pra gente, não é um cenário, que é um cenário que nós éramos excluídas dele,
Então, quando a gente vê outras pessoas lá na frente que conseguiram, isso dá uma força muito maior pra gente. E isso foi muito importante para mim, quando eu comecei a comentar, por exemplo, quando eu comecei a me inserir no cenário de esportes. De ver outras mulheres lá na frente, de ver outras mulheres fazendo isso, e pensar que eu também consigo, porque às vezes quando você tá no meio de um cenário totalmente masculino, é difícil para você dar o primeiro passo. Então quando você tem esse apoio, fica muito mais fácil e, né, como a Sakuras visa principalmente isso, é sempre quase todos os projetos é visando isso, é visando apoio ao cenário feminino de alguma forma, seja apoio streamer, eh apoio social, apoio psicológico, sempre são esses apoios mesmo. Então é muito importante, eu não me considero ainda nenhuma, como que eu posso dizer? Não me considero que eu inspire pessoas ainda, mas é o que eu quero fazer, no caso. Eu acho que para você inspirar as pessoas, você tem que ter uma responsabilidade muito grande, né, de você tá lá na frente, tem pessoas olhando e tem pessoas que querem chegar onde você tá. Então, quando eu entrei nessa Sácuras também foi com esse pensamento, né, é um projeto grande, hoje elas já são gigantes e a tendência realmente é só crescer, por mérito delas, por mérito da Misa e das outras da diretoria que fazem esse trabalho muito bem. Então eu estou entrando lá e eu sei que eu vou fazer a diferença, né, a gente quer ver a diferença, mas às vezes a gente não consegue se ver fazendo alguma coisa, não que uma pessoa que não faça nada, ela não está fazendo a diferença, mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente quer tanto ver a diferença e não faz, o que está ao nosso alcance, né, então, o que está no meu alcance eu estou fazendo. Falando também do cenário feminino, e aí eu não estou falando mais das Sakuras, mas a gente tem o projeto Revela. O Revela Casters é um projeto que a Lágolas, né, a Lágolas ela é comentarista e acho que ela é só comentarista, mas eu diria que ela é comentarista analista do CBLOL Academy desse ano, né, ela começou no primeiro split de 2021 e tá agora no segundo split também. E ela fez esse projeto, ela tomou a frente de tudo e organizou tudo certinho, que era para abrir esse espaço para outras meninas e para ela orientar essas meninas que querem ser casters, que querem ser narradoras e comentaristas e analistas. E é um projeto que eu também faço parte, eu entrei como aluna nesse projeto, e logo depois, eu acho que foi muito pouco tempo depois que a Lágolas fez esse projeto, a Fogueta também entrou, a Fogueta é narradora do CBLOL Academy, também começou junto com a Lágolas. Então, né, a gente ter 2 figuras femininas que estão no CBLOL, que estão, né, elas são contratadas da Riot, então você vê mulheres que estão fazendo o que eu faço, né, elas estão comentando, estão narrando, e elas fizeram esse projeto e elas apoiam outras pessoas. Então tem muitas meninas que nunca tinham comentado nem narrado na vida, e entraram nesse projeto e tem toda a orientação, elas, orientam a gente, elas divulgam a gente, elas ajudam a gente a conquistar esses espaços junto com a gente. E até hoje a Fogueta falou uma coisa muito interessante, que às vezes para elas, mesmo para ela, para Rafaela, Tomasi, para, né, você tinha citado para Gutierrez, para todas essas mulheres que nós consideramos fortes e que estão aí no cenário já faz um tempo, mesmo para elas é muito difícil ainda, porque todo dia é uma batalha, todo dia é um problema que a gente tem que enfrentar, quando não é um problema com o público, porque o público às vezes é machista, o público ele ataca a gente, quando não é com o público é em jogos, na hora de jogar aquele jogo, de repente você tem que lidar com outros jogadores, né, preconceituosos, machistas, então todo dia é uma batalha, às vezes a gente perde essas batalhas, mas como tá todo mundo todo mundo junto, e como elas veem que a gente também está se esforçando para chegar, né, aonde elas estão, a gente está conquistando nossos espaços, com a ajuda delas, todo mundo acaba se ajudando, a gente dá essa motivação para elas. Esse projeto é muito interessante e queria até deixar aberto aqui, se alguma menina, alguma mulher tiver interesse em ser narrador, em ser comentarista, em ser analista, e não só de LOL, de outros jogos, de Valorant, de Free Fire, de Rainbow Six, TFT, qualquer um desses jogos, entra no Revela Casters, é o projeto da Lágolas, que idealizou ele, tem a Fogueta, a gente tem entrevistas
outras pessoas do cenário, a gente teve entrevista, por exemplo, com a Gutierrez, com a Rafaela Tomasi, com fonoaudiólogos da Riot. É muito importante esse projeto, eu acho que assim, o projeto que mais me deu força para chegar aonde eu tô hoje. E isso definitivamente contribui muito para a reestruturação do cenário como um todo, né? Porque a gente ainda tem Sim, muitas coisas para combater dentro do cenário de esporte eletrônico de uma maneira geral. Todos sim, esses estereótipos e coisas que foram criadas já foram criadas há muito tempo. Então é muito importante essas iniciativas que você comentou para a gente também desconstruir determinadas coisas. Bom, sim. galera, essa foi a Harmony, uma das patroas. Muito obrigado por ter aceitado o convite. As minhas redes, as redes dela e da INTZ-A2E e de todos esses projetos vão estar por aqui em algum canto. Eu sou o Luan, eu sou redator da INTZ-A2E. Mais uma vez, Harmony, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E a gente vai ficando por aqui, gente. É isso. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. É isso, continuem aí acompanhando a A2E, que a gente fica muito feliz com o apoio de vocês. É isso. Goa 2 é.